Fala aí, galera, da segunda série do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre processos migratórios, dinâmica populacional, um pouquinho dessa relação da população com o nosso território. E no mundo, é claro, né? Hoje se fala muito sobre a questão dos refugiados. Bom, vamos começar a falar sobre dinâmica populacional. Sabemos que os nossos avós tinham, ou bisavós, 6, 7, 10, 15 filhos. Não é mentira não, é verdade. O Brasil, na década de 60, tinha 6,2 filhos por mulher. Ou seja, cada mulher tinha aproximadamente 6 filhos. E aí você pensa assim, caramba, hoje as mulheres não querem nem ter filhos. É mais ou menos isso, galera. Hoje, a expectativa, a média mais ou menos de filhos por mulher é aproximadamente 1,7 filhos para cada mulher. Mas, Roberto, 1,7 eu não entendi. 1,7 é um dado estatístico, né? Por exemplo, tem mulheres que têm um filho, tem mulheres que têm 3, tem umas que têm 2, ou seja, quando você faz essa estatística, consequentemente, dá aproximadamente 1,7. Isso mostra que o Brasil vem reduzindo as suas taxas de natalidade e, consequentemente, né, uma das características fundamentais disso, aumentando o número de idosos. Esse já é um outro fator. Por quê? Porque devido à questão populacional no Brasil, e a gente está melhorando as condições de vida, avanços médicos, medicamentos, o saneamento básico está caminhando, apesar de a gente sabe que tem uns números bem complicados ainda, somente metade da população brasileira tem acesso a saneamento básico. O que acontece, galera, é que a população está vivendo mais. Só para dar um exemplo para vocês, década de 80, a população brasileira vivia entre 55 e 60 anos. Hoje, esse número já passou dos 75. Então, mostra muito bem uma característica fortíssima da dinâmica populacional brasileira. Redução das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Bom, a gente fala muito de migração, né? Fala muito de movimentos populacionais. Eu posso falar dois elementos fundamentais. A pessoa sai, né, e vai chegar em um determinado local. A gente chama de atração e repulsão. Vou dar um exemplo. Por que você vai sair do Brasil para ir para os Estados Unidos? Ah, Roberto, eu estou desempregado, eu não tenho mais como conseguir emprego aqui, eu vou tentar ir para os Estados Unidos, porque lá eu vou certamente conseguir um emprego. Então aí eu tenho dois fatores fundamentais. Primeiro, a repulsão, o desemprego, que fez com que você saísse do Brasil, e depois a atração, você fosse para os Estados Unidos, que é a grande potência mundial. Toda vez que nós falarmos sobre processo migratório, a gente tem que falar sobre isso, sobre essa dinâmica. Por quê? Porque a gente tem que entender por que as pessoas migram, por que as pessoas saem de determinados locais. E nos últimos anos vem surgindo uma palavra que, por mais que nós tenhamos uma regra feita pela ONU desde 1951, né, hoje a gente ouve muito falar sobre refugiado. Quem é esse cara? Quem é o refugiado? O refugiado é aquele que sai do seu país obrigatoriamente, porque senão ele vai morrer. Tipo, forçadamente. Olha, se eu não sair daqui, eu vou morrer. Por que isso acontece? Conflitos civis, a guerra da Síria, por exemplo, os conflitos no Sudão do Sul, que são conflitos étnicos. Se você não sai do seu país, você é morto devido à chamada limpeza étnica. E aí não surgem agora, porque isso já acontece há muito tempo, a questão dos refugiados. E nós temos muitos refugiados no mundo. Depois da primeira década do século XXI, a guerra da Síria, a Primavera Árabe, trouxe a realidade dos refugiados no mundo. Quantas pessoas tentaram sair do seu país, tentaram sair da sua região porque iam morrer devido à guerra e foram para a Europa e foram para outros países mais pobres tentar pelo menos a vida, salvar sua família. Já que, só para dar um exemplo para vocês, a guerra da Síria já fez 500 mil mortos. Bom, já que a gente falou de migração, vou falar um pouquinho da migração aqui no território brasileiro, claro. Bom, você sabia que o movimento populacional no Brasil ocorre sempre e de várias formas. Lembra dos bandeirantes que saíram para caçar, aspas, ouro, né, para tentar achar ouro no interior do Brasil. Aprisionaram indígenas, por exemplo, mas foram para o interior. Isso é um fluxo migratório? De uma certa forma é. Mas a gente tem muito mais coisa aí para se falar. Os fluxos migratórios sempre ocorreram no Brasil.
Com a industrialização da região sudeste, muitas pessoas saíram do centro-oeste, do sul, do nordeste, da Amazônia para vir para cá, porque a industrialização sempre foi um fator de atração para o território brasileiro, aqui na região sudeste. Ao mesmo tempo, depois que essas indústrias se dispersaram, saíram da região sudeste e foram para o interior, por exemplo, o interior de São Paulo, foram para o Nordeste, foram para o Sul, para o Centro-Oeste, adivinha o que aconteceu, galera? Todo mundo foi atrás também. O fluxo migratório, ele também acompanha, como nós falamos, a atração. E aqui a questão econômica propriamente dita. Por que propriamente dita? Aqui a gente fala o seguinte, se no Brasil, por exemplo, eu tenho características diferentes nas regiões diferentes, você vai fazer o seguinte, olha, eu sou ligado à agricultura, então para onde eu vou? Eu vou para a fronteira agrícola. Onde é a fronteira agrícola? E eu vou usar um termo que a gente utiliza muito em sala de aula, galera. Vocês já ouviram falar em Matopiba? Ih, Roberto, nunca ouvi falar sobre isso. Maranhão, ou sul do Maranhão, Tocantins, norte de Tocantins, sul do Piauí e oeste da Bahia. Por isso, Matopiba. Essa é a nova fronteira agrícola brasileira. E sabia que muita gente saiu do sul do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, para ir para essa região. Para quê? Plantar soja, plantar milho ou outros produtos de exportação. É uma migração ligada à questão agrícola. Isso também acontece, galera. Mas o movimento migratório brasileiro é muito intenso e muito complexo. Porque vocês lembram da construção de Brasília? Vocês já estudaram isso em história também, em geografia. Brasília foi construída aproximadamente em 1960. Na verdade, a inauguração em Brasília em 1960. Quantas pessoas foram para Brasília? Né? E aí posso falar que eu estou sempre em Brasília, vou sempre a Brasília, e lá você ouve muito falar sobre candango. Que sabe quem é o candango? É o cara que ajudou a construir Brasília. É o cara que saiu do Nordeste, saiu do Norte do Brasil e foi lá para Brasília construir Brasília e construir a capital do país. Também é um fluxo migratório. O governo já incentivou a migração, o governo já incentivou os europeus a virem para cá, por exemplo, a ocuparem o sul do Brasil, e aí você tem uma ocupação no sul do Brasil de italianos, de alemães, de eslavos. Olha só como é que o Brasil, o território brasileiro, ele tem essas características migratórias. A população se movimenta constantemente. Hoje, se eu fosse pegar assim, quais são os fluxos migratórios hoje? Tem vários. Tem muita gente vindo para o Sudeste, você vê pela população de rua. Né? Muita gente chega aqui e não consegue emprego, infelizmente, está em situação de rua. Só no Rio de Janeiro hoje a gente tem mais de 15 mil pessoas. A gente tem o pessoal que está indo para o Nordeste de volta para procurar emprego, porque as indústrias vão para lá. Tem o pessoal indo para a Amazônia, a fronteira agrícola. Tem muita gente indo para o Centro-Oeste, muitas cidades do Centro-Oeste ligadas à agricultura que estão muito evoluídas. O pessoal está indo para o sul do Brasil, devido às questões econômicas, etc. Ou seja, olha só como é que é o fluxo migratório no Brasil hoje. Bom, a população brasileira, em termos de distribuição populacional, ela se caracterizou de forma bem distinta. Bom, o governo brasileiro sempre tentou redistribuir a população. Como assim? Desde o descobrimento lá, que a gente coloca lá a linha do Tratado de Tordesilhas, a gente vai colocar a chegada dos portugueses aqui, a ocupação do litoral brasileiro, tanto que as principais cidades eram Salvador, depois passou a Rio de Janeiro, então, cidades litorâneas. Quando a gente traz a capital para o centro-oeste do Brasil, ou seja, para o interior do Brasil, qual era o objetivo principal? Ocupar o centro-oeste. Você acha que a população brasileira ela é bem distribuída pelo território? E essa é uma pergunta clássica da geografia, né? A gente fala assim, ó, o Brasil é um país povoado, o Brasil é um país populoso. Vocês já ouviram falar sobre isso. Realmente o Brasil é um país populoso, mas não é povoado. A população continua aqui no litoral, a população continua vivendo na região litorânea. A grande parte da população está aqui, não só pela concentração econômica, pelo fator histórico, tem vários fatores aí importantes. A tentativa do governo levar a população para o centro-oeste até ajudou um pouquinho com a construção de Brasília, com incentivo ao desenvolvimento da Amazônia. Entretanto, a população se mantinha aqui principalmente na região litorânea. E aí a gente fala das principais capitais, do ciclo econômico, tem muita coisa que faz com que a população fique aqui. Na verdade,
a questão de você estar no litoral é um aspecto fundamental também. Muitos países, estar próximo ao litoral é um fator importante devido à questão da navegação, devido a um histórico muito próximo em relação às atividades econômicas. No Brasil, por exemplo, a gente está desenvolvendo muito a cabotagem. O pessoal, que é isso, Roberto? Cabotagem? É a navegação entre os portos brasileiros. Você circula muito produtos por esses portos. Então, ficar próximo ao litoral era assim, como a gente pode falar assim, era um processo muito válido para a população. E a gente não saiu disso. A gente não foi para o interior. A gente não foi para o centro-oeste. A gente não foi para a Amazônia. A gente continua no litoral brasileiro. Bom, falamos bastante de população. Eu acho que para vocês é um termo fundamental e cai muito nos vestibulares. E aí, galera, a gente vai ter mais informações, mais coisas importantes, falando um pouquinho mais sobre população, urbanização, aqui principalmente com os vídeos que estamos promovendo no Aplique-se. Então, galera, peço a vocês que estudem um pouco mais e, claro, até o nosso próximo vídeo.